Vamos para a lição de número 11, com o título O Reinado de Ezequias. Não confundir, viu? O rei Ezequias, que foi um grande rei na presença de Deus, com o rei Zedequias, que nós vamos ver na última lição, que foi um péssimo rei que também passou ali por Judá, viu? Inclusive foi o último rei de Judá, foi o rei Zedequias, posto pelo próprio imperador Nabucodonosor. Vamos então aqui para essa lição de número 11, o reinado de Ezequias, um rei maravilhoso diante de Deus. O textual então diz sobre ele no em 2 Reis capítulo 18, verso 5. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verdade prática, ela está repetida 2 vezes, viu? Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração que obedecem e procuram agradá-lo. Então vamos procurar agradar ao nosso Deus. Fazer da maneira que este rei fez, né? Este rei fez concerto, este rei fez aliança, este rei foi uma bênção nas mãos de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em 2 Reis, capítulo 18, verso 1 ao 3, verso 13, verso 28 e 29. Também 2 Reis, capítulo 19, verso 1, verso 5 ao 7, verso 15, 16, 20 e 21. O objetivo geral dessa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. Então, aquele que teme ao Senhor, Deus ouve a sua oração e Deus o guarda. A introdução diz: o reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento. Foi um avivamento maravilhoso ali, talvez um dos maiores ou o maior avivamento visto ali no Antigo Testamento, viu? Primeira parte, o justo reinado de Ezequias, um rei, no item 1, um rei reformista. Ezequias instaurou uma ampla reforma, uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas e propôs uma nova aliança com Deus. Organizou-lhe os sacerdotes, os levitas, então falou com eles: vamos restaurar o templo, vamos restaurar o culto, vamos colocar em ordem, vamos santificar. E a despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes desse rei é que ele o rei, olha só, porque não adianta dar ordem e não dar exemplo, né? Então muitas das vezes acontece isso, a pessoa tem aquele ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não funciona diante de Deus. Nós temos que ser exemplo, fazer as coisas, buscar a Deus, para que as pessoas também possam buscar. Veja bem, não é ser perfeito nem santarrão, mas precisamos ser sinceros e honestos diante de Deus. Olha só, se chegou o Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim fez aquele rei e deu exemplo, né? Foi uma bênção nas mãos de Deus. No item 2 aqui, a purificação dos lugares sagrados. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e os levitas se reuniram, se prontificaram a purificar e santificar a casa do Senhor. Então retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo, restabeleceram o culto e os sacrifícios. O autor aqui cita que lá em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 18 e 19, então repete muito ali a palavra todos. Por quê? Porque santificaram todos os utensílios. Então significa o quê? Que é todo um concerto, não é em parte. Então Deus não quer nós em parte, Deus quer todo. Então por isso que o primeiro mandamento diz: amar a Deus de todo entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso intelecto. Então Deus nos quer de corpo, alma e espírito diante dele. Então foi esse o concerto feito ali. No item 3, a adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Olha que maravilha, né? Foi esse concerto feito ali, e todos os sacerdotes e todos os levitas ali trabalhando naquele culto de inauguração, de concerto a Deus ali, né? Foi maravilhoso, que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando diante de Deus, viu? Inclusive ele fez convocação à tribo do norte também. Alguns zombaram dele, outros foram a Jerusalém também adorar. E o culto foi tão maravilhoso, o concerto foi assim de coração, de todo o coração, que quando eles voltavam para suas casas, eles quebraram as estátuas, os ídolos, e se converteram verdadeiramente ao Senhor, né?
foi uma bênção, viu? Então ali houve uma oração pela cura e santificação do povo. É o que nós precisamos fazer, orar para que o Senhor venha curar esta nação, não apenas das pestilências, mas também do mal espiritual, que sempre está assombrando sobre as nações, né? Na parte 2 aqui, nós vamos ver que mesmo o rei fazendo concerto, mesmo o rei restaurando ali o culto, mesmo assim, mesmo se você estiver firme na presença do Senhor Jesus Cristo, há problemas, há dificuldades, há angústias, viu? Então Senaqueribe invade Judá. No item 1 aqui, as ameaças de Senaqueribe. O que é que Senaqueribe fez? Ele invadiu ali, sitiou Jerusalém e fez ameaça, mandou cartas, né? E também mandou ali os seus oficiais, e os seus oficiais gritavam na língua judaica, ali na língua hebraica, e para atemorizar o povo. E os oficiais do rei Ezequias diziam, não pode falar na sua própria língua, mas eles queriam afrontar a Deus e queriam que o povo ouvisse aquilo, para que o povo temesse e para que o povo se entregasse, né? Para que o coração do povo se desfalecesse. O trabalho de Satanás é esse, é desfalecer teu coração. O trabalho de Satanás é desanimar a tua vida, mas em nome de Jesus, se levante a cada dia e se anime diante de Deus. O temor do rei Ezequias, então o rei Ezequias temeu, por quê? Porque ele é homem, ele é falho também. Então ele temeu e ele fez o quê? Ele levou todas essas cartas de afronta, ele levou diante de Deus, viu? Então foi isso que ele fez. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problemas e enfrentamentos, viu? Mesmo que você seja dedicado ao Senhor, virá problemas, virá enfrentamentos, mas Deus estará contigo. Parte 3 aqui, última da lição, a oração do rei e o livramento do Senhor. No item 1, a oração confiante de Ezequias. O que Ezequias fez? Ezequias consultou o profeta Isaías, Ezequias se pôs diante de Deus, Ezequias se consagrou a Deus, Ezequias foi ao templo orar e levou as cartas e apresentou-lhe diante do Senhor as cartas e disse, Senhor, o rei Senaqueribe diz que venceu todas as nações e venceu seus deuses. Aí ele diz a Deus o seguinte, mas deuses não eram, porque foram queimados, jogados por terra, porque eram feitos por mãos humanas, eram madeira, era pedra. Mas aí ele está dizendo a Deus o seguinte, as outras nações caíram porque os seus deuses não eram deuses verdadeiros, eram ídolos, mas nós servimos a um Deus verdadeiro. Olha que oração maravilhosa, oração fervorosa, né? E aí Deus, através de Isaías, manda ele então a resposta. Olha só, Deus conforta o rei. Então o profeta Isaías manda ele a resposta dizendo, nesta noite Deus te dará o livramento. E naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo, apenas um anjo Deus enviou, foi enviado e matou 185 mil soldados naquela mesma noite. E Senaqueribe voltou para sua terra e diante dos seus ídolos, do seu Deus ali, ele foi morto pelos seus próprios filhos. O que aconteceu com isso? É porque ele afrontou ao Deus de Israel e não reconheceu a soberania do nosso Deus, o Deus verdadeiro. Amém? Conclusão, a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar o Deus Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Israel, de Judá, que é o reino do sul, né? Pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele, mesmo nos momentos difíceis. E também aprendemos aqui com o rei Ezequias que mesmo ele fazendo concerto com Deus, mesmo ele levando toda a nação a adorar a Deus, mesmo assim tem dificuldades, tem afrontas, tem pelejas, até ele mesmo ficou angustiado e preocupado, mas Deus foi com ele e será com cada um de nós, nos dediquemos a Deus, viu? Vamos para as nossas perguntas. Número 1, quem foi Ezequias? Ele foi um rei de Judá, né, temente a Deus, um dos melhores reis que passou por ali. Qual foi a lição deixada por Ezequias? A lição é, Deus sempre ouve o sincero de coração que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança, porque somos humanos, somos falhos, né? Pergunta 3, o que significa dizer que Ezequias chegou-se a Deus? Significa que Ezequias não se afastou do Senhor, ele permaneceu na presença do Senhor durante todos os dias da sua vida, né? E levou a nação também a um concerto, a um avivamento nacional. Que coisa boa é quando o líder leva o povo a buscar a Deus, né, e dá exemplo. Pergunta 4, o que promoveu uma adoração nacional em Judá? Um apelo de Ezequias a toda a nação de Judá, à santidade, ao arrependimento e adoração a Deus. Então ele foi um instrumento de Deus ali. Pergunta 5, qual foi o livramento dado por Deus ao povo de Judá?
foi que o anjo de Deus eliminou em uma só noite 185 mil soldados. Imagina isso, o teu Deus, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, ele tem milhares de anjos que trabalham ao nosso favor, e diz o Salmo 91 que ele dá ordem aos seus anjos para nos guardarem, para nós não tropeçarmos em pedra alguma. Então que Deus te guarde, que Deus te fortaleça a cada dia, você e sua família, e até a próxima aula. Amém.